Oi, gente, bem-vindos a mais essa aula de introdução ao R. E hoje nós vamos continuar vendo alguns gráficos no R, né? Como fazer gráficos no R. Claro, existem muitas formas de fazer gráficos diferentes no R. E existem gráficos muito bonitos, muitos pacotes diferentes que fazem gráficos no R. E hoje a gente vai ver então na verdade, um novo tipo de gráfico que são mapas no R. Então a gente também pode utilizar o R para fazer mapas, para fazer gráficos de mapas. E para isso nós vamos também ver uma coisa nova no R, que é como utilizar pacotes do R. Tá? Pacotes são nada mais que conjuntos de funções que não vêm pré-instalados no R. Então, quando vocês instalam o R pela primeira vez, vocês têm muitas funções, né, como a gente já viu, várias delas, como a própria função plot, e tem várias outras que poderiam ser criadas e disponibilizadas para o R, mas que não vêm pré-instalados. Para isso, essas funções estão em pacotes. O R hoje possui milhares de pacotes e cada um desses pacotes possui várias funções, alguns deles milhares de funções também. Então nós temos aí, acredito que mais de 200 mil funções hoje no R, que poderiam ser obtidas através desses pacotes. Hoje a gente vai ver como utilizar então essas funções que foram criadas por outras pessoas e disponibilizadas, e mais para frente eu também vou mostrar como criar a própria função que eventualmente poderia ser colocada também em um pacote e disponibilizado para outras pessoas. Mas por enquanto nós vamos só utilizar pacotes já criados por outras pessoas. Bom, nessa aula de hoje nós vamos precisar também baixar para a nossa pasta 4 arquivos. Esses 4 arquivos são esse arquivo cidades zip, countries zip, covid19.csv e elevation.tif. Então esses 4 arquivos eles precisam estar na pasta do R, na pasta que a gente está trabalhando dentro do R. Né? Então nós temos a nossa pasta no computador, que tem nosso arquivo do R e todos os arquivos gerados e importados até agora, e nós vamos colocar dentro desta pasta estes 4 arquivos. Esses arquivos estão disponibilizados no link aqui embaixo. Bom, eu já abri o meu R aqui, né, o RStudio, e essa é a imagem inicial que nós temos no RStudio. Eu abri diretamente dando 2 cliques naquele aula 1.r. Então ele vai abrir isso aqui já aparecendo os arquivos aqui nesta janelinha. Se não estiver aparecendo esses arquivos, quer dizer que não está na pasta correta. Então fechem o R e abram novamente. Então eles devem estar aparecendo aqui nessa abinha chamada Files. Né? Talvez esteja um pouco diferente aqui a organização das janelas no RStudio para vocês, mas o importante é que nesta abinha Files estejam aparecendo esses 4 arquivos. Tá? Bom, para trabalhar com mapas no R, nós vamos precisar instalar um pacote do R, ou seja, nós vamos precisar obter funções adicionais que não vêm já no R. Então nós vamos começar aqui criando um novo script do R. Os comandos podem ser colocados já em outros scripts que já foram criados. E nós vamos começar colocando comentários, então, como sempre. Bom, nós vamos trabalhar com 2 pacotes no R, existem milhares de pacotes já disponíveis. E como é que a gente instala e obtém essas funções que estão nesses pacotes? A forma mais fácil de fazer isso é utilizando um comando chamado install.packages. Né? Este comando ele vai instalar, obter diretamente da internet os pacotes e instalar no computador. Mas é importante que a gente esteja conectado na internet para que isso funcione, porque ele vai baixar diretamente da internet. Se a conexão não for boa ou não tiver uma conexão na internet, é possível ir até o site do R e baixar um arquivo zip dos pacotes e instalar depois, vindo aqui em Tools, Install Packages. Mas essa aqui é a forma de instalando manualmente, né? Mas esta é a forma mais simples. Bom, hoje nós vamos instalar 2 pacotes que são utilizados para trabalhar com mapas. Existem vários pacotes para isso, mas os principais são o pacote raster. Então nós vamos utilizar este comando e apertar Ctrl Enter. E aí a gente vai ver que o R vai entrar na internet, vai buscar e instalar esses pacotes. E nós vamos instalar também o pacote rgdown. Para aqueles usuários que utilizam o Windows como sistema operacional,
A instalação completa dos dois pacotes deve ser simples assim, como simplesmente digitando esses comandos. Para os usuários de Linux ou Mac é possível que seja necessário instalar alguns programas adicionais ou bibliotecas adicionais no computador antes de instalar esses pacotes. Então é possível que dê algum erro se não tiver instalado isso. Se isso acontecer, dá uma olhada no Google para ver como instala o RGDAO e o raster no Linux e no Mac. Provavelmente o RGDAO é o que vai precisar de alguma coisa adicional. Como saber se ele já instalou, né? Então, quando vocês forem instalar esses pacotes, vai aparecer um monte de mensagem aqui. Se vocês digitarem library raster, ele vai carregar o pacote. E se isso funcionar, como está funcionando aqui para mim, né, se não der nenhuma mensagem de erro, quer dizer que está funcionando e que foi instalado corretamente o pacote. Se ele disser aqui que o pacote não existe, se der um erro dizendo isso, então quer dizer que o pacote não foi instalado. Então, por exemplo, o RGDAO, ele dá esses vários avisos, mas não tem nenhum erro, só está avisando que carregou o pacote e dando algumas mensagens aqui. Então tá, os dois pacotes estão funcionando. Esses pacotes, então, eles adicionaram um monte de funções no R que permitem com que a gente trabalhe com mapa. Bom, gente, agora nós vamos começar trabalhando com esses arquivos, alguns desses arquivos que eu mandei, né? Em especial esses dois arquivos chamados countries.zip e o elevation.tif. Para a gente trabalhar um pouco com esses dois arquivos, primeiro eu vou explicar como que arquivos de mapa, isso funciona no R ou em qualquer outro programa, são organizados. Bom, então por que eu estou fornecendo esses dois arquivos? Um está em .zip e outro está em .tif. Existem dois arquivos, dois formatos principais de arquivos que são chamados de raster, né, o mesmo nome do pacote, e shapefile. Os arquivos em raster, eles são arquivos que são como uma matriz com pixels. Então, se nós olhássemos o que tem por trás desses arquivos, na verdade é uma matriz com valores. E esses valores definem as cores de cada um desses quadradinhos da imagem. Né? Então, por exemplo, aqui nós poderíamos ter a cor 0, aqui a cor 1, aqui a cor 200 e assim por diante. Né? Isso aqui, na hora de formar uma imagem, representariam diferentes cores. Ou, se a gente não quisesse formar uma imagem, seria um arquivo com uma matriz. Então nós temos, por exemplo, a gente poderia ter um raster do planeta Terra inteiro e esse planeta está todo quadriculado, tá? Cada quadrícula tem uma posição geográfica e cada quadrículazinha dessa no planeta Terra tem um valor representando o que a gente quiser. Pode ser altitude, pode ser qualquer outro valor ou pode ser simplesmente uma foto da Terra com valores representando as cores dessa imagem. Esses arquivos aqui, eles podem estar em vários formatos, como por exemplo o .tif, que é o que a gente tem ali. Mas também podem ser GeoTIFF, eles podem ser até imagens como JPEG, por exemplo. Né? Uma imagem JPEG tirada com um celular, por exemplo, ela tem esse formato aqui. Então ela pode ser importada, por exemplo, por R e trabalhada como um raster também. Então, arquivos como altitude, altitude ou elevação, temperatura, pluviosidade, radiação infravermelha, todos esses arquivos eles tendem a ser salvos neste formato raster. Né, e são bem úteis quando a gente vai utilizar esse tipo de informação. Em contraste, nós temos um outro tipo de arquivo que é bastante utilizado para mapas também, que é esse shapefile, que ao invés de ser todo um quadriculado, ele na verdade ele salva pontos que são coordenadas geográficas que formam objetos. Então, por exemplo, nós poderíamos ter coordenadas geográficas no planeta Terra e essas coordenadas serem conectadas por linhas, né, formando então esse tipo de shape, essa imagem aqui de uma linha. Então, essa representação da linha ela fica muito melhor salva dessa forma do que salva no tipo um raster, né? Então, se nós tivermos, por exemplo, o planeta Terra, tivermos um país que nem o Brasil ou a América do Sul, né? Geralmente esta forma aqui do continente vai ser salvo com as suas extremidades como coordenadas e conectadas com linhas nesse tipo de objeto chamado shapefile.
né? Então nós temos esses dois tipos de objetos, um para polígonos, linhas e pontos, e outro para preenchimento, que é o raster e o shapefile, né? Esses arquivos aqui, eles geralmente são salvos num formato chamado .shp, e esses arquivos geralmente existem outros arquivos junto, né, num conjunto de arquivos, na verdade, o SHP é um deles, que nesse caso, no nosso exemplo aqui no R, eles estão todos salvos dentro de um arquivo zip. Voltando então para o nosso RStudio para a gente ver como é que estão esses arquivos, né? Então esses arquivos, né, esse TIFF tem então um raster, né, tem um quadriculado, uma imagem, e o arquivo countries.zip tem vários polígonos lá dentro. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é deszipar esses arquivos. A gente poderia ir lá no computador e utilizar um programa para deszipar esses arquivos, mas nós vamos fazer isso de dentro do R mesmo, né? De dentro do R é possível fazer isso. Nós vamos utilizar, então, uma função chamada unzip para isso, e nós vamos colocar lá o nosso zip, nosso arquivo zip, entre aspas, né, que é o nome do arquivo. Então a gente vai ver que o R vai deszipar esse monte de arquivo que, como eu falei, o shapefile, ele geralmente vem dessa forma, com vários arquivos associados junto com esse SHP. E aí nós vamos importar isso, esses arquivos, esse arquivo SHP, e vamos dar o nome para esse objeto de countries. Nós vamos usar a função então readOgr, que está dentro do pacote rgdal, e nós vamos colocar o nome do arquivo NE110 admin 0 countries, que é um desses arquivos aqui, esse SHP. Na verdade, eu acredito que qualquer um desses arquivos iria funcionar, mas é importante que todos estejam nesta pasta aqui, senão não vai funcionar. E aí ele importou, né? Ele está dando alguns avisos aqui, mas não tem nenhum problema. E agora a gente pode fazer um gráfico já desse shapefile. É um conjunto de shapes, na verdade, né? Um conjunto de polígonos que nós temos aqui, né? E aí nós temos o mapa do mundo. Então esse é o primeiro tipo de arquivo, o arquivo shapefile. Bom, esse outro arquivo que eu forneci, o raster, ele já vem no formato TIFF, então a gente não precisa deszipar. Então vamos dar uma olhada como é que é isso, vamos chamar um objeto de elevation e vamos importar utilizando a função raster agora. A função raster é uma função do pacote raster. Então vamos importar o elevation TIFF e vamos também fazer plot deste elevation para entender como é que é este arquivo, tá? Então aqui nós temos uma imagem, né? A gente vê que é um quadrado, né? Na verdade esse quadrado ele é composto por centenas ou milhares de quadradinhos pequenos, né? Essa imagem, que na verdade estão armazenados, são valores armazenados em uma matriz. Bom, então agora vamos dar uma olhada em como é que são esses arquivos por dentro, esse raster, esse shapefile, porque nós podemos não só utilizar eles no R para fazer esses gráficos que eu mostrei, outros muitos mais, né? Mas nós podemos extrair informações desses arquivos também e manipular eles. Então vamos começar manipulando o nosso shapefile. Então, quando a gente olha o arquivo shapefile, então vamos dar uma olhada nesse countries, né? A gente vê um monte de coisa. Sem digitar aqui, ele aparece um monte de coisa. Ele está colocando aqui para nós, dizendo que tem 177 polígonos. Então, são 177 conjuntos de pontos, né? O que são esses 177? São 177 países, né? Esses shapefiles, além de ter essas informações geográficas, eles geralmente vêm com informações para cada um desses polígonos. Então, como é que a gente obtém esses valores, né? Bom, nós podemos extrair esses valores utilizando o arroba e nós vamos ter lá os objetos dentro desse shapefile. Quando a gente utiliza esse data, a gente tem essa matriz. Então essa matriz tem os valores para cada um dos polígonos do planeta. Então aqui nós temos um polígono, um shapefile para cada país. E quando a gente olha aqui esse data, a gente tem informações, né, uma tabela, né, que vem junto com o shapefile, com informações para cada um desses polígonos. Então nós podemos ver, por exemplo, qual país é o primeiro polígono, qual continente que ele está e assim por diante, né? Aqui nesse caso desse shapefile veio com várias informações. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver onde é que está
Vamos ver onde é que está o continente, por exemplo. Qual é a coluna que tem o continente em qual se encontra. Então, se nós olharmos essas colunas aqui, né, ver o que tem nessa tabela, nós vamos ver que a coluna 60, por exemplo, é... Deixa eu encontrar aqui. A coluna 60 é o continente a qual está inserido cada um desses polígonos. Então, por exemplo, o polígono 1 poderia ser os Estados Unidos. E se nós procurarmos aqui, ele vai dizer que está nas Américas, ou na North America. E nós podemos utilizar, por exemplo, essa informação para colorir os países de acordo com esse continente. Então, nós vamos colocar aqui countries. E nós vamos utilizar esse col, que é o nosso parâmetro define cor. E vamos colocar aqui countries. Vamos pegar essa tabela e nós vamos extrair, então, essa coluna 60. Então, se nós selecionarmos aqui e olharmos o que é isso, são os continentes do planeta. Então, se nós fizermos esse gráfico, ele vai colorir correspondentemente aos continentes a qual cada país está. Então, ele coloriu país por país e a cor foi correspondente ao continente. Então, o continente 1, por exemplo, porque a cor 1 é preta, é o continente africano, o segundo a Antártica e assim por diante, né? Nós também podemos fazer esse gráfico colocando só uma cor, definindo qualquer cor para todos os países, simplesmente colocando, como a gente já vinha fazendo em todos os gráficos, uma única cor, né? Red, por exemplo, ou qualquer outra. Nós também podemos utilizar essa paisagem, que esse plot, né? Essa tela, como uma tela de desenho mesmo, e nós podemos colocar, por exemplo, texto e pontos aqui neste gráfico. Bom, uma coisa também que é obviamente o caso de arquivos de mapas é que eles vêm com coordenadas geográficas na maior parte das vezes. E a gente pode extrair essas coordenadas do meio de cada país, o centroide de cada país, utilizando uma função chamada coordinates, que foi instalada junto, essa função instalada junto quando foi instalado o pacote RGDAO. Então, se nós colocarmos coordinates countries, a gente vai extrair as coordenadas geográficas, latitude e longitude, central para cada um desses 177 arquivos, 177 polígonos. Então vamos chamar isso de chords. E agora vamos colocar pontos nesse mapa, utilizando essas coordenadas. Então nós vamos colocar a coordenada x, que está na coluna 1, e coordenadas y, que estão na coluna 2. E o que acontece quando nós fazemos isso é que nós temos pontos, né, colocados no meio de cada um dos países. Nós também poderíamos usar a mesma ideia para colocar texto nessa tela, utilizando as coordenadas, as mesmas dos pontos, só que colocando aqui o nome dos países. Onde é que está o nome dos países? O nome dos países está lá dentro do data. Data coluna 18. Claro que nesse caso aqui ficou tudo um por cima dos outros, porque a gente fez muito grande. A gente poderia mudar o tamanho e ajustar o gráfico. Bom, mas eu não vou fazer isso aqui porque aqui é só para ser um vídeo curto mesmo, para mostrar para vocês como adicionar elementos nesse gráfico. A gente poderia fazer muitas outras coisas. Bom, agora vamos dar uma olhada então naquele arquivo raster que eu tinha mostrado agora há pouco e vamos ver algumas coisas interessantes daquele arquivo raster. Então vamos aprender a extrair informações do raster também. Então vamos começar plotando novamente nosso raster elevation. E nós vamos colocar alguma coordenada geográfica aqui. Então digamos que a gente tivesse ido em algum ponto, por exemplo, essa coordenada 53.4, menos 53.4 de longitude e 29.6, menos 29.6 de latitude. Nós quiséssemos saber qual é a altitude deste ponto aqui a partir dessa imagem, né? Bom, para isso nós vamos ter que criar uma matriz primeiro. Vamos criar uma matriz com essas coordenadas. Menos 53.72 e menos 29.6, uma linha e duas colunas. Então nós vamos criar uma matriz dessa forma aqui. Vamos chamar isso aqui de chords 1. E nós vamos então dizer para usar uma função, né, chamada função extract, para nos dizer qual é que é, né, botar um ponto lá naquela posição e nos extrair aquela altitude daquele ponto.
Então nós vamos colocar aqui o nosso raster, elevation no caso, né? E nós vamos utilizar esse chords 1 para extrair a elevação. Então quer dizer que aquele ponto nessa combinação está a 196 metros acima do nível do mar. Nós podemos, é claro, utilizar isso como uma tela de desenho e colocar também aqueles pontos para desenhar um pontinho lá naquela posição. Bom, gente, esse é o básico do nosso shapefile. Então eu utilizei esses dois arquivos, o countries e o elevation, para mostrar esses dois tipos de dados aqui no R. Dá para fazer muita coisa, dá para combinar os shapefiles, os rasters, e tem um script adicional chamado extras só para ensinar como fazer muitas outras coisas com esses gráficos. Bom, agora rapidinho eu quero mostrar por fim mais uma coisa legal que a gente pode fazer, que é combinar dados que estão, por exemplo, em uma tabela e mapas que estão em shapefile para fazer um gráfico combinando essas duas informações. Para isso nós vamos utilizar essa informação de cidades, que é um shapefile das cidades do Brasil, e essa tabela chamada Covid-19, que mostra os dados da distribuição do coronavírus no dia 14 de abril de 2020 nas cidades brasileiras. Então nós vamos começar fazendo a mesma coisa que nós fizemos antes, que é tirando os arquivos cidades dentro desse zip. São vários arquivos associados com o shapefile. Então vamos começar fazendo o unzip desses arquivos, para gerar todos esses arquivos chamados municípios. E nós vamos agora então importar esse shapefile cidades usando a função read.read.ogr lá do pacote raster. Se chama municípios polígonos SHP. A gente já pode fazer um gráfico, um plot dessas cidades. Então essas são as cidades, o gráfico das cidades brasileiras, ele demora um pouquinho para ser plotado. Essas são as cidades. E agora nós vamos importar os dados da distribuição do coronavírus no Brasil. No dia 14 de abril. É claro que isso muda bastante dia após dia. Então, para isso, nós vamos utilizar a função que a gente já viu antes, que é essa read.csv, e vamos importar essa tabela chamada Covid-19. Então, essa tabela Covid-19, ela tem várias colunas, e a gente pode dar uma olhada aqui para ver o que tem. Aqui no final eu coloquei esses dados de latitude e longitude que a gente pode utilizar simplesmente para colocar pontos nesse gráfico e ver onde é que estão esses dados. Então cada linha dessa tabela representa uma cidade, e nós temos aqui em cada linha uma cidade e nós temos o número de casos confirmados. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente usar a função points e vamos colocar Covid-19 coluna 19. Se não me engano, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, desculpa, coluna 14, que é a longitude, que é o que vai no eixo Y, e vamos colocar a coluna 13, que é a latitude, no eixo X, para colocar esses pontos no gráfico. Então nós vamos ter pontinhos desenhados, como lá em Fernando de Noronha, mostrando onde que o coronavírus está distribuído, em quais cidades ele já está presente nesta data. Mas já ficou bem feinho esse gráfico, porque os pontos são pretos e o mapa também é preto. A gente pode resolver isso bem facilmente, colocando o tipo de ponto 21 e background igual a 2. Então nós vamos colocar um pontinho preenchido com a cor vermelha em todo esse gráfico, e aí nós vemos os municípios que têm o coronavírus no dia 14 de abril. Bom, gente, era isso, então. Essa aula serviu para ver como que a gente trabalha um pouco com mapas, shapefiles e rasters, como a gente pode utilizar isso em combinação com outras informações e como todo o conhecimento de extração de colunas, construção de matrizes, tudo isso é utilizado em conjunto no R para produzir mapas como esse e fazer muitas outras coisas.